A gente continua falando sobre a PEC do estouro, que é uma protagonista, dos noticiários durante essa semana. A PEC que deve ser analisada hoje no plenário do Senado, ou seja, vai para a mão dos senadores no plenário. E qual vai ser o resultado? Vai passar adiante e o valor vai ser alterado ou não? Não temos essa resposta, mas a gente trabalha muito com as expectativas, principalmente para essa entrevista que a gente tem agora. A gente vai conversar com o senador Randolph Rodrigues, que coordena o Grupo de Desenvolvimento Regional na transição de governo. Primeiramente, então, senador, obrigada pela gentileza de conversar com a gente e de estar pessoalmente no estúdio da CNN em Brasília. Eu que agradeço, Elisa. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos assistindo, bom dia a todos que estão aqui no estúdio. Senador, sabe que a gente como jornalista, principalmente, fica sempre na missão de trazer a população, de trazer o pensamento da população na hora que a gente conversa com vocês. Porque vocês, lógico, foram eleitos pelos eleitores, então é muito natural que muitos questionamentos existam. Então, basicamente, para quem recebe um auxílio, para quem recebe o Bolsa Família, qualquer auxílio que venha do governo, essas mudanças nos valores, a expectativa é uma, mas a realidade foi outra, pode alterar? O brasileiro que precisa desse tipo de auxílio, ele precisa ficar com medo do que vem pelo futuro? Não, aprovada a proposta de emenda constitucional 32, a proposta de emenda constitucional da transição, os brasileiros que precisam deste auxílio serão socorridos. Porque a situação, Elisa, é a seguinte: hoje, no orçamento deixado pelo atual governo, pelo governo de Jair Bolsonaro, os brasileiros que hoje recebem R$600, a partir de 1º de janeiro, receberiam R$400 se essa proposta de emenda constitucional não for aprovada. Por isso que precisa que ela seja aprovada para que esses brasileiros passem, a partir de 1º de janeiro, a receberem R$600, com a condicionante ainda de que aquelas famílias brasileiras que tenham crianças abaixo de 6 anos de idade possam receber mais de R$150. O governo de transição está propondo isso porque quer, a partir de 1º de janeiro, inaugurar um programa social consistente e não um programa eleitoral como este que foi criado agora só em véspera da eleição, com data para acabar dia 31 de dezembro. Queremos um programa social consistente, sustentável, duradouro, que possa resgatar 19 milhões de brasileiros da situação de vulnerabilidade social que hoje estão vivendo. Senadora, a gente está vivendo esse momento de efervescência de votações, Ontem passou pela CCJ, hoje começa então o debate para ver se de fato vai ser já votado entre os senadores. A gente quer então ouvir a expectativa do senhor, se a expectativa vai ser a mesma da prática. Até na abertura do jornal a gente trouxe as palavras do relator da PEC, que disse o seguinte: eu confio que tudo aquilo que a gente conversou, que tudo aquilo que a gente fez de estratégia entre os senadores apareça na prática, apareça na hora da votação. Então a gente quer ouvir a expectativa do senhor. Ontem foi um dia de intensas conversas, negociações na Comissão de Constituição e Justiça, Elisa. E não saiu um texto como nós do governo de transição queríamos, mas também saiu o que deve sair do debate democrático com o parlamento, que é uma síntese a partir do debate que foi lá proposto. Nós tínhamos uma proposta de 170 bilhões, foi reduzida para 145 bilhões. Tem um ajuste que eu acho que temos que fazer hoje, que é o chamado excesso de arrecadação de 22 bi, que foi apresentado como proposta, como emenda ontem aprovada na CCJ, mas eu estou otimista que hoje, no plenário do Senado, nós conseguiremos, por mais de 50 votos, aprovar a proposta de emenda constitucional da transição e ter a reserva fiscal necessária para reconstruir o país a partir de 1º de janeiro. Elisa, nós queremos a aprovação dessa proposta de emenda constitucional pela situação de apagão dos serviços públicos que nós estamos recebendo. Vocês noticiaram nessa semana, são agências do INSS dizendo que vão fechar porque não tem dinheiro para pagar os aposentados, porque foi torrado de agosto até agora 20 bilhões de reais. São mais de 1 milhão de nordestinos que estão sem água porque o abastecimento e fornecimento de carro-pipa foi suspenso nesses dias. São 100 mil bolsistas do CAPES que neste mês não receberão sua bolsa, porque simplesmente o Ministério da Educação não vai ter dinheiro para pagar. É o sistema de imunização, de vacinação do país que está em colapso. Enfim, é esse cenário de desastre dos serviços públicos em todas as áreas que estamos recebendo. Para reconstruir o país a partir de 1º de janeiro, é necessário e indispensável a aprovação dessa proposta de emenda constitucional.
E essa transição haveria de ser um desafio, né? Independentemente de qual partido assumisse, de quem chegasse ao poder, haveria de ser um desafio que a gente sabe a complexidade do fim de uma gestão para quem está recebendo os gastos que são deixados. Basília Rodrigues também participa da entrevista agora ao vivo aqui na CNN com o senador Randolph Rodrigues. Basília. Obrigada, Elisa. Senador, eu gostaria de saber o quanto o atual governo vai conseguir se utilizar dos recursos da PEC que está em votação e futura aprovação no Congresso Nacional de agora. O atual governo de Jair Bolsonaro está com o orçamento paralisado, tem muita reclamação quanto ao bloqueio também de emendas de relator, né, essas que são hoje limitadas pelo orçamento secreto. A aprovação da PEC vai garantir desbloqueio do orçamento do atual governo e também repasses para as emendas de relator? A finalidade da proposta de emenda constitucional apresentada pelo governo de transição não é essa e não deveria ser essa, Basília. Ontem, na CCJ, surgiu uma emenda para a utilização de um chamado excesso de arrecadação de recursos, sobretudo do PIS/PASEP, de algo em torno de 22 bilhões. Eu, particularmente, embora tenha sido aprovado na CCJ, eu, particularmente, considero impróprio esta emenda e me parece que foi, inclusive, gestada, eu acho paradoxal, inclusive, alguns parlamentares, alguns senadores que apoiam o atual governo terem votado contra, porque essa emenda foi gestada por conta deles próprios. Eu considero impróprio porque, ao que me parece, a finalidade dessas emendas é para conter o rombo fiscal que foi deixado pelo atual governo. E isso acaba utilizando a margem fiscal que o governo vindouro vai vir a utilizar no próximo ano. Além do que eu considero mais impróprio ainda, é a utilização de parte desses recursos para o pagamento das chamadas emendas de relator, o RP9, orçamento secreto, que estará em julgamento exatamente hoje por parte do Supremo Tribunal Federal sobre a declaração de sua inconstitucionalidade ou não. Sem embargo do conteúdo da proposta de emenda constitucional que nós trabalharemos, que é o fundamental para ser aprovado, essa emenda surgida ontem, eu particularmente considero um tanto imprópria. Feita essa crítica, o senhor acha que o texto vai mudar agora na análise de plenário? A gente já tem uma expectativa de votação no plenário entre hoje e amanhã, quinta-feira. Dada aí a complexidade do assunto, todo esse conjunto de articulações, o senhor acha que o texto que saiu da CCJ vai mudar no plenário ou vai ser o mesmo? Não, minha expectativa é a aprovação do texto da proposta de emenda constitucional conforme veio da CCJ. Iremos propor um debate mais a miúde sobre esse dispositivo que foi incluso dos 22 bilhões sobre o excesso de arrecadação. Mas nada que, no nosso entender, impeça o que é prioridade para nós, que é a aprovação dessa proposta de emenda constitucional, que eu reitero, Elisa e Basília, é fundamental para a inauguração do novo governo. É fundamental para pagar 19 milhões, para garantir a 19 milhões de brasileiros que recebam um programa social de R$600, mais R$150 por criança acima de 6 anos. É fundamental para restaurarmos programas sociais como Farmácia Popular, que foram paralisados no período atual. É fundamental para retomarmos o mínimo de obras de infraestrutura, como, por exemplo, programas sociais como Minha Casa Minha Vida, de criação, de geração de habitação para os brasileiros. Então, é para isso que queremos a aprovação dessa proposta de emenda constitucional. Senador, aproveitando a sua presença aqui para a gente poder fazer o máximo de perguntas, o teto de gasto, quando ele foi gerado, quando foi confeccionado, assim, digamos, seria para oferecer alguma previsibilidade, assim como dentro da nossa casa. Tenho tanto, posso gastar tanto. Esse estouro no teto, parte da crítica diz que é uma irresponsabilidade do novo governo. Quero ouvir o senhor, então, em relação a essas críticas, de até que ponto isso é ou não uma irresponsabilidade, visto que é um baita estouro ou uma expansão do teto de gastos. Elisa, a irresponsabilidade aconteceu por parte do governo Bolsonaro. Foi o governo Bolsonaro que gastou mais de R$1 trilhão nos últimos 3 anos. Foi o governo Bolsonaro, foi o governo atual que nos deixa, que faz uma previsão orçamentária em que, de forma, no meu entender, maldosa, criminosa, penaliza 19 milhões de brasileiros a, do dia para a noite, deixar de receber R$600 para receber R$400. Foi o governo Bolsonaro, o governo atual, que paralisou programas indispensáveis para a vida dos brasileiros, como Farmácia Popular.
Foi o governo atual que colocou no orçamento somente 18 milhões de reais, 18 milhões para fazer habitação em todo o país. É no governo atual que os serviços públicos todos estão colapsando. Nós estamos vendo, vocês noticiaram ainda há pouco, está faltando água nesse momento para 1 milhão de nordestinos porque não estão conseguindo fornecer carro-pipa para 146 cidades do Nordeste. Nós temos impropriedades como fim do orçamento discricionário de vários ministérios. Então a irresponsabilidade foi cometida pelo governo atual. O que nós estamos querendo é a margem fiscal. E aí me permita, você fez o exemplo da reforma em casa, deixa eu utilizar um exemplo de igual forma para aqui dizer. Nós não estamos extrapolando o teto de gasto, nós estamos ajustando o teto. É mais ou menos, mutatis mutandis, Elisa, como a gente faz uma reforma na casa, em que precisa aumentar o pé direito da casa, para o teto ficar um pouquinho mais alto, para poder ajustar as necessidades da família. Então, não tem nada de estouro, o que nós estamos fazendo é o ajuste necessário, inclusive colocando na proposta de emenda constitucional um condicionante fiscal para a apresentação por parte do novo governo de uma nova âncora fiscal. Seguimos ouvindo o senador Randolph Rodrigues aqui na CNN Brasil e agora eu chamo para conversa a nossa analista de economia, a Priscila Yazbek. Priscila, por favor. Senador, queria voltar ao assunto do orçamento secreto, porque se por um lado, se o STF derrubar ou decidir que é inconstitucional o pagamento do orçamento secreto, das emendas de relator, isso pode reduzir aquele problema de sequestro do orçamento público por parte do legislativo. Por outro lado, também há uma visão de que pode ser uma faca de dois gumes para o novo governo, porque isso reduz a governabilidade do novo governo. O senhor que está aí coordenando, né, essa transição, como que o senhor vê se de fato o STF julgar que é inconstitucional o pagamento dessas emendas de relator do orçamento secreto, como fica a governabilidade? Como que o governo Lula vai conseguir negociar com o Congresso sem essas verbas, né, das emendas de relator? Priscila, primeiro o seguinte, me parece fato que é inconstitucional. Veja, o conjunto das impropriedades que nós encontramos no orçamento, neste chamado RP9, orçamento secreto, emendas de relator, como preferir ser denominado, são inúmeras. Primeiro, ele é inconstitucional porque desigualiza o processo parlamentar. Alguns parlamentares são super beneficiados com a alocação de verbas e outros não. Segundo, desfuncionaliza os recursos. Os recursos deixam de ir para ações discricionárias, que são objetivos fins de Ministério de Governo, e para ser distribuídos por partes parlamentares. Eu vou lhe dar um exemplo concreto. Veja, no grupo que eu estou cuidando da transição, do Grupo de Desenvolvimento Regional, nós temos 560 milhões de recursos discricionários. Esses recursos já acabaram. Como eu já disse aqui, já repeti algumas vezes, no Nordeste está faltando água para abastecer pelo menos 1 milhão de nordestinos com carro-pipa desde o último dia 15 de novembro. E nós temos em uma empresa vinculada ao Ministério, a Codevasf, 3,4 bilhões de reais para trator e para pavimentação, que não pode ser utilizado para os recursos fins. Então, desfuncionaliza e, no meu entender, é o maior esquema de corrupção já instituído no país. Então, a forma de negociação diante desse Instituto do Orçamento Secreto é um dos piores legados institucionais desse período do bolsonarismo. Isso tem que ser ajustado. O presidente Lula, na campanha, já fez essa crítica. O presidente Lula, inclusive, expôs essas razões para o presidente da Câmara e para o presidente do Senado. Ambos os presidentes concordaram em boa parte com as críticas, tanto é que nessa semana se cogitou até a apresentação de uma resolução para ajustar da parte do Legislativo. Então, veja, há quase uma confissão da parte do Legislativo da impropriedade e da inconstitucionalidade que é o orçamento secreto, e eu não imagino uma decisão diferente no dia de hoje da parte do Supremo Tribunal Federal. Ouvimos então um dos grandes representantes desse novo governo agora eleito e que chega a partir do dia 1º de janeiro, o senador Randolph Rodrigues, que coordena inclusive o Grupo de Desenvolvimento Regional na transição de governo. Senador, obrigada pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço, Bom Elisa. Trabalho nessa nova gestão também. Obrigado. Que se aproxima, e acompanharemos as notícias. Obrigado. Um bom dia, Elisa, Priscila, Basília, enfim, todos da CNN. Um bom dia a todos.